Evangelho de João, fácil de achar, capítulo 21. Diz assim, no verso 1. João, capítulo 21, verso 1 em diante. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, que não fazemos a menor ideia quem seja. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite não apanharam nada. Mas ao despertar, ao findar a noite, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, rapazes, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então lhes disse: lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Verso 8 de João 21. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, estamos diante da tua palavra no último dia do ano, um dia especial, porque toda vez que nos colocamos diante da tua palavra é especial. Então fala conosco, e assim como o Senhor os alimentou, alimenta-nos nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quem é Jesus? É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que certamente trouxe já e continua trazendo muitas inquietações, onde as pessoas se perguntam: quem é Jesus? Jesus perguntou a Pedro: quem dizeis que os homens que eu sou? E cada um responde, e ele diz assim: e você? Porque Jesus não está só interessado com o que os outros digam a respeito dele, mas Jesus está interessado com o que você tem a dizer sobre quem é Jesus. E a minha pergunta é para você que veio aqui nessa noite: quem é Jesus para você? Não importa se você é pai, não importa se você é mãe, se você é filho, se você é da igreja, se você não é tão da igreja assim, quem é Jesus para você? Irmão, a nossa eternidade, o mundo, nosso mundo, não só depois disso, mas o mundo gira em torno dessa questão. Quem é Jesus? Aliás, até os guardas, como nós lemos, mandaram prender Jesus Cristo, eles voltaram dizendo: não dá. Por que não? Porque eu nunca ouvi ninguém que fala da maneira como Jesus Cristo fala. Em outro texto diz: ele tem palavras de graça. Ele é uma pessoa absolutamente diferente que, no final do ensino do monte, que não é sermão do monte, né? É ensino do monte. No final do ensino do monte, que é extremamente importante, porque aquilo que as pessoas faziam correndo era de menos importância, aquilo que elas faziam parado era de maior importância, mas como elas assentavam era de muita importância. E diz o texto que, como se assentasse, Jesus Cristo começou a ensinar, porque era muito importante o que ele ia falar, porque toda vez que alguém ensina sentado, que é diferente do que nós estamos vendo aqui,
naquele momento, vocês ficarem de pé e eu sentar. Gostei dessa ideia aí, né? Por quê? Porque quem fala sentado fala como que dá cátedra. Fala como que quem sabe do que está falando. Fala como quem tem conhecimento de causa. Até hoje, em algumas universidades americanas, quando alguém é um professor titular de determinada disciplina e ele é um coordenador daquela área, ele recebe de presente uma cadeira, porque ele fala como sabe do que está falando. É por isso que o Salmo de número 1 diz que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o escarnecedor está falando daquilo que ele não sabe. O próprio Paulo disse isso, orientando a vida de Timóteo. Tem muitas dessas pessoas que elas falam e têm palavras ousadas, fazem ousadas asseverações das quais nem eles mesmos entendem do que estão falando, mas são ousados na hora de falar. Então, no texto em questão, Jesus Cristo vai, ainda que no capítulo 21, todos nós saibamos que, em alguma medida, não foi escrito por João, mas foi escrito por alguém que está aprovado por João, por algumas razões. Por exemplo, uma das razões seria para lembrar a Pedro que não é para ele ser pescador, mas é para ele ser pastor. Estava trocando a rede pelo cajado. Talvez ele não se sentisse habilitado, depois da bobagem que ele fez de negar a Jesus Cristo, de assumir o cajado e voltou às redes. Jesus Cristo diz, não, eu disse para você ser pastor, pode largar as redes e voltar ao trabalho. Talvez outros digam também que Jesus Cristo responde esse texto aqui, e justamente ele foi registrado porque no verso 22 diz assim, respondeu Pedro, em relação a Jesus Cristo, ele pergunta, e quanto a este? Quanto a João, que estava do lado de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Na verdade, parece que houve um mal-entendido que João provavelmente não morreria. E Pedro recebe do próprio Senhor Jesus Cristo uma declaração de como seria a sua morte. Aí o camarada faz o que mais ou menos a gente faz. Eu vou morrer, mas você vai fazer o quê? Ele diz, não se mete onde você não foi chamado. E aí Jesus Cristo põe Pedro no lugar dele, quando, na verdade, ele põe cada um de nós no nosso lugar, quando a gente se mete onde não foi chamado. E ele diz assim, se eu quero que ele permaneça, isso não é do teu interesse. Quanto a ti, me segue. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Parece que Jesus registrou isso aqui para resolver o mal entendimento que eventualmente tinha sobre a não morte de João, o discípulo amado. Eu estou em João capítulo 21, tá bom? Também uma outra questão que aparece no verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. Provavelmente quem está escrevendo o capítulo 21, tá? Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, João testifica isso. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus Cristo fez, mas não dá para registrar tudo, porque se fosse registrar tudo, não cabe nem no livro inteiro, do mundo inteiro. Não dá, muita coisa que Jesus Cristo fez em 3 anos. Então, a gente já sabe que os evangelhos narram não mais, aqui eu vou chutar para cima, mas muito para cima, não mais do que 10 dias do ministério terreno de Cristo antes da sua morte. É logo o período do nascimento, depois, o período nascimento, o período da adolescência, rapidinho, depois o seu ministério terreno e o que ele faz, o início do ministério terreno, para mostrar que ele era o Messias prometido, e logo depois os 7 a 10 dias aqui no máximo do ministério terreno de Cristo. Então tem muita coisa que Jesus Cristo fez que não está registrado. Então talvez o capítulo 21 venha a testificar e dar mais uma evidência àqueles irmãos, já que no capítulo 21, verso 1, diz que ele se manifesta aos discípulos, tornando Jesus a manifestar-se. Ele veio, na sua ressurreição, se manifestando uma quantidade grande de pessoas a respeito de quem ele é. E nessa dificuldade, só para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas a quem Jesus Cristo se manifesta, ele se manifestou depois da sua ressurreição, ele está dando várias evidências de quem ele é, ok? Ele aparece a Maria Madalena, ele aparece às mulheres,
ele aparece a Cleopas e o seu companheiro, ele aparece a Simão, ele aparece aos discípulos, exceto Tomé, mas também ele aparece aos discípulos com Tomé presente. Ele aparece aos 7 junto do mar de Tiberíades, como é o caso do capítulo 21. Ele aparece em 1 Coríntios 15 aos 500. Ele aparece no verso 7 de 1 Coríntios a Tiago, irmão do Senhor. Ele aparece em Atos, capítulo 1 aos 11, em Betânia, perto de Jerusalém. Ele aparece a Paulo, quando estava no caminho de Damasco. Meu amigo, Jesus apareceu a muita gente tentando demonstrar quem ele é. Ele já havia dado demonstrações, e essa do capítulo 21 seria mais uma demonstração a respeito de quem Jesus Cristo é. Então, é interessante que seja no mar de Tiberíades Jesus Cristo a se manifestar para tentar responder essa pergunta, quem é Jesus, justamente após a sua ressurreição, porque foi no mar de Tiberíades que Pedro foi chamado. No seu início do ministério terreno de Cristo, ele chama Pedro no mar de Tiberíades, quando ele estava lá consertando as redes. Já pensou? Pedro sendo no lugar do seu chamado, no lugar da sua conversão. Eu vou colocar ali o lugar da conversão, porque tem gente que acha que foi depois, eu não acho, tá? Não dá para entrar nesse assunto agora, mas eu acho que foi lá, no início, beleza? Não dá para seguir Jesus Cristo sem convertir. Não, aí tá inventando, né? Então, acho que Pedro se converteu lá, naquele chamado. Tem lugares aqui na frente, aqui, se quiser. Pode ir. Isso, tranquilo. Eu vou até beber água aqui, que dá tempo. Você vai dizer, nunca mais eu chego na igreja assim, o pastor falando, sejam bem-vindos, fica tranquilo aí, pode. Não tem problema, é assim mesmo, acontece. Bom, sejam muito bem-vindos. Então, no mar onde eu estava, Jesus foi no mar de Tiberíades, né, onde Pedro foi chamado no início do seu ministério. E em João, capítulo 6, quando Jesus faz as grandes declarações de João, capítulo 6, demonstrando que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse que jamais terá fome, jamais terá sede, são declarações absolutamente maravilhosas, autodeclarações de Jesus Cristo, obviamente, sobre Jesus Cristo. Nada melhor do que na sua ressurreição. Eu imagino o coração de Pedro, nossa, lembrando da sua conversão no mesmo lugar onde Jesus aparece a ele. Estou em João capítulo 21. Eu imagino o próprio discípulo a quem Jesus Cristo amava, que ouviu as palavras de Jesus dizendo quem ele era, que aquele que comer o meu sangue, a minha carne, beber do meu sangue, este que de fato jamais terá fome, jamais terá sede. Nossa, eu fico imaginando o arrobo de sentimentos no coração dos discípulos a um momento como esse, depois da ressurreição. Jesus Cristo não à toa escolher este lugar para se manifestar aos discípulos no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Na verdade, então, Jesus Cristo aparece e, no meu entendimento, declarações absolutamente simples, ele mostra quem é Jesus. A primeira coisa que ele tenta demonstrar, ainda que muitos tentaram responder essa pergunta, ela é tão difícil, para você ter uma ideia, que a maioria das heresias da igreja, se não todas, sempre entraram quando as pessoas tentaram responder quem é Jesus. Por uma razão muito simples. O nosso pensamento, nós somos criados por Deus assim, é um pensamento de construir os raciocínios à luz de comparações ou analogias. Eu estou acabando de falar, por que Jesus está preocupado de falar do mar de Tiberíades? Porque isso traria e evocaria memórias no coração dos discípulos, para trazer não só a memória afetiva, mas o que Jesus Cristo havia dito à luz daquele lugar. Uma comparação na cabeça dos discípulos, porque Deus mesmo criou cada um de nós com esta forma de raciocinar. Então, Jesus Cristo aparece dizendo não à toa a estes discípulos, que eram 7, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 dos discípulos. Os filhos de Zebedeu, pelo menos 2, né? E os 2 de seus discípulos. Alguns sugerem alguns, para nós não interessa. Interessa que temos 7 pescadores de know-how aqui. Gente que era pescador recebeu o ofício de família. Gente que vivia disso. Jesus, então, aparece, a primeira coisa, para demonstrar
sobre esta pergunta no mar de Tiberíades, trazendo e evocando estas memórias ao coração desses irmãos, que ele já havia dito isso sobre ele, mas que agora reforçar isso ao coração dos discípulos. Que no mínimo ele é um consolador. Não dá para eu negar. Eu não preciso forçar porque o texto não diz só isso, é óbvio. Mas eu também não posso dizer que o texto não diz isso, é óbvio. No verso 3, Pedro diz assim, eu vou pescar. Lembra, nós estamos depois da sua morte, todo mundo com medo, e agora volto para trabalhar, para pescar, ou eu vou para o meu ofício de ser pastor. O que eu faço da vida? Existia um clima pesaroso. Mataram Jesus Cristo, o Messias prometido, aquele que se dizia ser o cumprimento das promessas aguardadas do Antigo Testamento, e um grande tempo de centenas de anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Agora, quando se manifesta, 3 anos depois, matam Jesus Cristo. E diz, e aí? Como é que é isso? Havia uma desesperança, estava pesado o clima. O que aqui Pedro faz? Vai pescar. Não tem nada a ver com está cansado, vai pescar, está estressado, vai pescar, não tem nada a ver. É que Pedro é alguém que é da ação. É interessante isso. Mas no verso 7, quando aconteceu sobre a ordem de Jesus Cristo o resultado, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse, é Pedro, é João, aquele discípulo a quem Jesus amava. Então, Pedro é da ação, para variar, e João é da reflexão, para variar. É engraçado. Pedro gosta de agir. Ele nem pensa, ele faz. Tem gente assim na igreja. Tem gente que não pensa, faz. A precipitação não é exatamente uma coisa boa, tá? Pedro entendeu isso vai ser corrigido depois. Ele continua sendo um homem da ação, mas, obviamente, com menos precipitação. Mas ele não foi o primeiro a entender, a despeito de tudo aquilo que aconteceu, quem é que estava na beira da praia. Na verdade, quem primeiro entendeu quem estava na beira da praia foi João, aquele que era dado à reflexão. Porque também tem gente assim, antes de agir, refletir. Olha só que interessante. Então, na igreja, nós precisamos da ação ou da reflexão? Dos dois. São complementares, irmãos. Tem espaço para as duas pessoas no meio da igreja. A gente deve agir sem precipitar, mas devemos ser pessoas de ação. Mas a gente não pode agir sem refletir. A gente precisa ser pessoas de reflexão. Na igreja tem pessoas de mais ação e na igreja tem pessoas de mais reflexão. Ambas são necessárias. É engraçado que João não foi o líder do colegiado apostólico. Ele foi uma pessoa muito importante que aparece no livro de Atos, mas quem foi o líder do colégio apostólico foi Pedro. Por quê? Porque é um camarada dado à ação. Você chamou a espada, o cara puxou, ele puxa na hora e tenta responder a ação imediatamente. Então, já que Jesus não aparece, morreu, sei lá o que aconteceu, eles sabiam do aviso, mas estava lá, ainda mais Pedro, todo preocupado, o que eu vou fazer? Vou pescar. A galera segue, normalmente, as pessoas dadas à ação. Eu vou pescar, nós vamos junto. Por que vocês não falaram que vocês vão pescar primeiro, né? Eles vão, todo mundo na fiuza de Pedro. Talvez todo mundo estivesse pensando a mesma coisa. Talvez todo mundo estivesse ali doido para tentar articular algum a fazer, já que a desesperança tinha se estabelecido. E a grande pergunta é o que acontece quando a desesperança reina? Estes homens precisam trazer sustento para casa. E no verso 3 e no verso 4, então os camaradas saíram e ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Eles não reconheceram que era ele. Aqui fala que estavam a 200 côvados, né, assim, no verso 8, mais ou menos entre 90 e 100 metros. Então pensa quem está na praia, 90 a 100 metros para dentro do mar. Mas não era longe a ponto, quem está no mar sabe disso, como é que a voz não se propaga. Então era uma distância, era uma meia distância, a ponto de Jesus perguntar, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam com Jesus a 90 metros, não tem nada aqui. Então, numa distância que é audível. Mas por que não reconheceram que era Jesus? Talvez por ser o clarear da madrugada, cansado, você já não está prestando atenção quem está conversando com você, passaram a noite inteira pescando. Talvez no clarear da madrugada podia ter uma neblina,
como tem normalmente na beira da água, nestes lugares. Então, talvez a audição chegasse mais fácil do que a visão. Então, eles não reconheceram que era Jesus Cristo, embora ficaram 3 anos ouvindo ensinamentos direto de Jesus Cristo, passando na universidade daquele momento, mas não reconheceram, talvez pelo cansaço e talvez porque a visão lhe pregava uma peça, não enxergavam nitidamente quem Jesus Cristo era. Então, quem é que está do nosso lado, mesmo quando eventualmente sequer percebemos que esta pessoa traz sobre nós consolo? A presença de alguém obrigatoriamente traz consolo sobre nós, ainda que eventualmente não saibamos que este que está presente junto conosco é Jesus Cristo. Na verdade, via de regra, é isso que acontece. Jesus Cristo, as ações iniciais de Jesus Cristo sobre a nossa vida, às vezes, quando estamos angustiados, como era o caso aqui, havia um peso da sua morte e não ressurreição. Este peso traz sobre o coração daqueles que estão angustiados uma insensibilidade pelas ações primeiras do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Quem é que já não experimentou, mais ou menos como uma pessoa que tem um delay mental, que demora para pega no tranco, e alguma coisa acontece lá na frente, você fala, eu entendi, era... Então, mas ele estava com você desde o início, quando não tinha... É engraçado que não estavam os familiares dos 7, é engraçado que não estavam os amigos dos 7, é engraçado que não tinha os conhecidos, os funcionários ou os ex-patrões dos 7. Não tinha ninguém do outro lado. Eles, no coração deles, estavam absolutamente sozinhos. Até mesmo a presença inicial de Jesus Cristo foi imperceptível ao coração deles. Quando nós estamos angustiados, nós temos dificuldade de perceber as bênçãos celestiais se manifestando a nós. São bênçãos talvez de pessoas que nos abençoaram durante tempos, de bênçãos de Deus se manifestando por meios ordinários, que facilmente cada um de nós poderíamos enumerar uma quantidade grande de coisas que nós experimentamos da parte de Deus à luz de outras pessoas, mas na hora da angústia, é ou não é? A gente tem dificuldade de perceber a mão de Deus, ainda que Deus esteja presente fisicamente à luz de muitas pessoas, porque este trabalho de consolação, o próprio Deus diz que eu estou consolando vocês, para que vocês consolem com o consolo que vocês receberam. Paulo diz, quando ele vai pregar o evangelho, que ele chega em determinado lugar, ele não percebe a presença de um amigo dele, ele treme no coração e vai embora. Porque quando a gente chega em lugares desconhecidos, quando nós estamos presentes em lugares inquietadores, até mesmo em festas de casamento, quando você é convidado para uma festa de casamento, primeira pergunta que você faz é, mas quem vai? Não te interessa que vai, que eu estou convidando você. Então, mas posso levar alguém? Você não quer ir sozinho. Porque quando você chega na festa de casamento, a primeira coisa que você faz é assim, bater um telescópio para ver se você encontra alguém e olha de longe. Lá, aquela pessoa, dá uma paz dentro de você. Só a presença daquela pessoa traz uma paz no seu coração. Me lembro de ter marcado meu sogro, gente idosa, nem vou dizer a idade dele, mas meu sogro está lá, morre meu concunhado, eu tinha ido para lá para fazer a transferência dele, comprei a passagem e fui para o velório dele. Cheguei lá no aeroporto de Porto Velho e disse para o taxista, cara, sou pastor, estou indo para um velório, expliquei a situação. Ele falou, onde que é? Cidade tal. Ele bateu o olho no relógio, eu vou chegar lá no velório. Eu falei, tá bom, eu quero chegar vivo, tá? Fica tranquilo. O cara passa por cima de tudo, que acho que nem o anjo acompanhava mais, porque aquele cara passou por cima de tudo lá, chegou, e meu sogro, idoso, angustiado para lá e para cá, para lá e para cá, aquele negócio, aquela comoção, porque ele era conhecido na cidade, todo mundo dizendo, espera que o Geraldo está chegando. Quando eu cheguei, meu sogro disse que quando ele bateu o olho, ele fala, mas me deu uma tranquilidade, porque é assim, a presença das pessoas consola. É por isso que quando quem está passando por angústia, é tão importante a visita de alguém. Por isso é importante a gente estar presente. Você vai dizer, mas eu não sei o que dizer. Vá lá, irmão.
Deixa que a promessa de que quando vocês estiverem diante das pessoas, Deus vai colocar a palavra na sua boca. Vá lá. Tem gente que não vai com medo já de antecipadamente não saber o que falar. Não importa, mano, vá lá. Só da pessoa ver que você está lá. Depois tem palavras que você precisa dizer. Tem coisas que nós precisamos consolar com frases. Porque Deus é um Deus de frases. Deus é um Deus de palavras. Ele criou o mundo, não foi por um ato, ele criou por um ato da sua palavra. A palavra de Deus é importante. Mas antes disso, vá lá, porque as pessoas querem olhar e dizer, nossa, mas como você vai dizer que ele consolou se as pessoas não souberam? É porque aqui começa a manifestação inicial do consolo de Deus, que ela vai se concretizar logo adiante. Mas Jesus estava lá, não tinha mais ninguém. A gente precisa entender que a gente tem que responder quem é Jesus, porque ele nos consola aqui quando sequer percebemos a sua presença. Mas também quando nós falecermos, quem vai estar lá do outro lado é Jesus Cristo. Do outro lado do mar, da vida, quando a nossa vida se encerrar e a gente chegar do outro lado, quem está do outro lado quando as pessoas não estão, quem está do outro lado quando os parentes não estão, quem está do outro lado quando os conhecidos não estão, quem está do outro lado quando nós gostaríamos que outras pessoas estivessem do outro lado, pois é, mas na praia não tem ninguém. Quem está lá do outro lado na praia é Jesus. Porque quando nós estamos à banca, eles não tinham nada para oferecer, irmão. Pensa, 7 pescadores que vivem na pesca e no final de uma noite inteira não tem peixe, nem para vender, para dar um presentinho, sequer para poder comer junto com Jesus. Eles não têm nada para oferecer. Assim somos nós diante de Deus. Irmãos, diante de Deus nós não temos nada. Diante de Deus nós não somos nada. Nós não damos para Deus absolutamente nada. É por isso que ele diz, vinde após-me. Porque quando nós passarmos as vicissitudes e dificuldades da vida, se não tiver ninguém do outro lado da praia, Jesus vai estar lá. Porque Ele é quem consola, é Ele quem está presente, é Ele quem vai onde ninguém mais vai. E as pessoas tinham parentes. E por que não estavam lá? E as pessoas tinham amigos. Mas por que eles não estavam lá? E as pessoas tinham conhecidos. E por que eles não foram lá? E eles tinham pessoas que certamente gostariam que estivessem lá, mas no verso 4, ao clarear da madrugada, quem estava na praia? Jesus Cristo. Os discípulos não reconheceram. Não depende de nós reconhecermos ou não. Jesus Cristo prometeu, ele sempre estaria conosco todos os dias. Não é verdade que tem dia que parece que a gente está sozinho. Você ora, você trabalha, você faz... E se diz, meu Deus do céu, que solidão, aquilo parece que esmaga você. Mal sabe você que Jesus está do seu lado. Porque ele sempre disse que ele sempre estaria do nosso lado. Ele nunca deixaria a gente sozinho, porque ele mesmo falou. E sem ele, a gente não pode fazer absolutamente nada. Primeira coisa, que claramente quem Jesus Cristo é, ele é o nosso grande consolador. Mas a segunda coisa, graças a Deus que está escrito no verso 5 e no verso 6, ele é também o nosso direcionador. Perguntou Jesus, vocês têm alguma coisa de comer? Eles disseram, não. Então lança... Veja, Jesus está falando a 90 metros, quase 100 metros longe de onde eles estavam. Você sabe disso, eu não sei se você já foi pescar. Quem é pescador não gosta de ninguém do lado dizendo como pescar. Pescador que é pescador diz, não se mete não, faz o seu que eu faço o meu. Eu sei. Mano, nós estamos falando qual é a probabilidade de 7 pessoas que sabem pescar passarem a noite inteira e depois de toda a sua experiência e de todo o seu trabalho, eles não conseguirem absolutamente nada. Talvez muitos de nós imaginemos que a capacidade humana que é necessária, que Deus trabalha através de nós, mas que a capacidade humana mais o tempo de dedicação, o tempo de esforço, o tempo que empenharmos nos desgastando para atingir determinado resultado, é a garantia de que esses resultados venham. E é um tremendo do engano, porque Jesus Cristo demonstra que mesmo 7 caras absolutamente hábeis,
gastando um tempo absolutamente considerável, talvez num dos lugares que eles já estavam acostumados a pescar, não conseguiram absolutamente nada para mostrar para mim e a você que simplesmente a capacidade humana mais a dedicação humana, o resultado pode ser zero. Eu estou dizendo isso porque facilmente nós não precisamos ser profeta e nem discípulo de profeta para enxergar que ano que vem será um tempo estranho. Foi muito estranho os 2 anos que nós passamos, mas eu não sei. Essa briga política que vai ter ano que vem aí, eu já estou até imaginando, vai sair faísca para todo lado. E aí você vai dizer, é para o ano que vem que você está antecipando? Não, irmão, antes da vinda de Jesus Cristo só vai piorar. O trem vai desandar mesmo. Eu tomara que desande logo de uma vez, logo, porque aí quanto mais desandar logo, mais ele volta logo. Pronto. Mas a gente fica preocupado porque a gente acha, então, como é que a gente lida com estas questões? Talvez muitos de nós imaginem que a capacitação humana, que é legítima e deve ser buscada, com a dedicação humana, que é legítima e deve se esmerar, aquele que exerce o ministério, que esmere-se no fazê-lo, como diz Paulo aos Romanos, de que a gente tem a obrigação de aquilo que vier, faz conforme as tuas forças, nós temos a obrigação, mas isso aqui é uma demonstração da necessidade de, a despeito de capacidade e a despeito de dedicação, nós precisamos continuar dependendo de Deus. Vocês têm alguma coisa aí para pescar? Não, não tenho. Lança do lado direito. Velho, você está aí na margem, meu irmão. Você quer vir para cima de Moá ensinar quem que vai pescar? Você acha que os caras não passaram a noite inteira, como diz o texto, naquela noite, já ao clarear de madrugada? Vocês acham que eles ficaram lá, 7 camaradas, só olhando para o mar, sem fazer absolutamente nada? Certamente eles já tinham jogado do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito 5 vezes, do esquerdo mais 10 vezes, 40 vezes. Sabe quando o pescador vai? Não, esse lá não está muito bom não, vamos para aquele lá. Não, aqui eu conheço, tem um poço aqui, leva lá. Não, mas a isca é melhor de acerola. Não, o outro é melhor de coração de boi. O outro pega aquele negócio fedido. Eu me lembro que eu fui pescar, eu não sei do que é. Alguém sabe aí? É algum pedaço do boi que fede para dedéu aquele negócio lá, eu não lembro mais o que é. E aí eu peguei um pedacinho pequenininho assim, botei, não é fígado e não é, se alguém sabe, eu esqueci agora o nome do boi. O nome do boi não, o nome do pedaço do boi, né? Aí peguei um pedacinho, joguei lá na ponta, um pontinho preto, lá longe no céu. E eu continuo, e o restante, que era tipo um pedacinho de coração de boi, estava num cantinho aqui. Quando eu estou pescando, daqui a pouco pousa um urubu. Foi o urubu dos infernos. Como é que o cara soube que tem um negócio aqui? E o cara sente de longe, meu amigo. Você acha que, não, pescador é assim, não, joga com acerola que dá, não, coração de boi é que dá, não, é fruta que é melhor, não, aí eu trouxe minhoca, o negócio é cavar e pegar na minhoca, não, o negócio é isca artificial. Quem é pescador não gosta de ninguém se metendo, desde que eu sei qual é o lugar, eu sei qual é a maneira, eu fiquei a minha vida pescando nesse lugar, tem alguns aqui, quem sabe, foi até cevado, deixa comigo que eu resolvo. E o cara foi lá e não resolveu absolutamente nada. Porque a gente sabe que o que Deus manda fazer é lançar a rede. Se vai ter peixe ou não, isso não é problema nosso. A gente está estudando o livro de Hebreus, onde o evangelho foi pregado às pessoas do Antigo Testamento. E o evangelho foi pregado, o que é o evangelho? As pessoas sempre andaram na presença de Deus, sendo regeneradas por Deus, à luz da mensagem do evangelho. Para ter graça, tem que ter desgraça. A desgraça da distância do ser humano para com Deus, a desgraça de querer um rei sobre si que não seja o próprio Deus, a desgraça de vários textos do Antigo Testamento dizerem que cada um fazia aquilo que dava na telha e no seu coração, cada um queria ser o seu próprio rei. Jean Paul Sartre diz, nós não temos que obedecer nada, cada um deve ser o rei sobre si. Ele sabe que ele vai cair na anarquia, aí ele diz assim, mas quando as pessoas nascem, elas devem obedecer aquilo que a sociedade diz. Nossa, a galera perguntou, e aí, velho, tá com medo de quê? O camarada está correndo da raia de propor aquilo que a sua proposta daria, que era uma vida de absoluta anarquia. Ele sabia disso. E essa é uma das críticas que são feitas a ele. Como é uma das críticas que é feita a muita gente? A capacidade humana ela deve existir. O trabalho humano ela deve existir.
mas isso não garante o resultado, porque Deus disse que a gente não deve se meter no resultado. A única coisa que eu e você temos que fazer é falar do Evangelho. Lançar as redes é falar do Evangelho. É o único trabalho que Deus deu aos seus discípulos. A minha palavra no último dia do ano de 2021 e os desafios que todos nós temos, eu vou falar para o ano de 2022, basta cada ano o seu mal. Nós temos a responsabilidade, a obrigatoriedade de lançarmos as redes. Ah, mas não vai vir o peixe que eu quero. Não se meta nesse assunto. Ah, mas a isca está errada. Não se meta nesse assunto. Ah, mas nós já jogamos naquele lugar. Não se meta nesse assunto. Lança as redes. Fala do Evangelho. Fala das boas novas. Fala da desgraça do ser humano longe de Deus e da necessidade da graça do ser humano sobre ele se relacionar com Deus à luz da pessoa de Jesus Cristo. Nós, sem Deus, estamos absolutamente perdidos. Podemos nos capacitar e devemos nos dedicar, mas o resultado nós devemos confiar. O que Deus espera para o ano que vem de qualquer igreja? Que a gente lance as redes, sob a direção dele. Isso parece meio pentecostal, né? Um negócio assim que a galera... Vamos pedir a orientação de Deus? Mas quase que muitos de nós deixou isso de lado, irmãos. A gente tem muitos de nós que, quem sabe, nem ora mais para poder compartilhar da palavra com a família. Nem ora mais quando a gente vai fazer uma visita. Porque a gente já diz assim, tem até ditados, e Deus se preocupa com os ditados. Os pais comeram as uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. E ele diz assim, que ditado é esse que vocês têm no meio de vocês? Nunca mais direis algo semelhante a isso no meio do povo de Israel. Deus está preocupado com os ditados. E tem ditados, por exemplo, que eu já ouvi no meio, nas minhas andanças por aí, não foi por aqui, mas a gente vira e mexe, ouve no meio do povo de Deus, dizendo, pastor, esse aqui nem Deus muda, isso aqui esquece, nem vale a pena nós mudar. E quem que é você para dizer que não vale mais a pena? Deixa eu entender. Não, eu já tentei. Não, eles também já tentaram. Não, mas eu já joguei a rede, eles também jogaram. Pastor, esquece isso daí, porque esse aí não vai se converter nunca. Irmãos, a responsabilidade de quem é que vai entrar na rede não é nossa. Eu não sei. Eu até me surpreendo, às vezes, quando lanço as redes e vem determinados peixes que eu fico olhando e falo, meu Deus. Você já não teve pescaria que você pescou e fala, eu pesquei uma vez. É verdade, tá? Né, você pode mentir. Ela não vai me deixar mentir, não. Ela vai falar, é verdade mesmo, não é história de pescador, não. Pesquei num dos aniversários nossos de casamento, que a gente sempre está lá, em Rondônia, sempre estava, um pirarucu na vara. Você já teve a emoção de pescar um pirarucu na vara? Aí você vai dizer, pesca outro. Nunca mais consegui pescar outro pirarucu na vara. Mas eu posso dizer que eu peguei um pirarucu aqui, ó, na minha cintura, isso era nem 7 horas da manhã. Antes de vamos embora, seu Hélio, meu sogro, vamos embora que nós pegamos. Hoje eu pago o almoço. E aí eu levei para minha digníssima o presente de aniversário de casamento, um pirarucu. Não é uma benção? Olha que coisa romântica. Fui lá pescar, meu amigo. Quem é que pescou um pirarucu na vara? Fala para mim aí. E aí cheguei lá. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, às 7h30 da manhã, metade de presidente de médio já estava sabendo que eu tinha pescado, porque eu saí falando para todo mundo. Sob a direção, a gente até se surpreende, irmãos. Quem é que já não teve a surpresa de ir lançar as redes em determinado lugar, de ir lançar a palavra? Eu não vou dizer a pessoa, mas ele disse assim para mim, já morreu. Um pregador. Ele tinha uma determinada função. Vou falar só aqui porque está transmitindo. Então, depois, no final do dia da sua função, sua secretária diz, você precisa falar com mais alguém. E ele diz, cara, velho, tá bom, vai. Ele mesmo fala que sem paciência ouviu de qualquer jeito, viu que a pessoa precisava do evangelho, lançou a rede de qualquer jeito e foi embora. Depois de 2 anos, morre alguém na cidade. Era uma cidade pequena, mas quem morreu foi uma pessoa socialmente que tinha um cargo importante. E quase que a cidade inteira estava lá. E ele mesmo fala, para vergonha dele, quem foi o pregador naquele dia foi a pessoa que ele lançou a palavra de qualquer jeito. Porque ele mesmo fala que recebeu a palavra, que se converteu
por aquela palavra que ele jogou de qualquer jeito. Jonas não quis jogar as redes, porque ele sabia que Deus era misericordioso. E ele faz um sermão mau e porco. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pronto. Se quiser, falei. De 1 dia e meio, a cidade era de 3 dias, a palavra deveria ser de um profeta arrependimento, e Jonas não fala de arrependimento, ele fala, vocês vão para o inferno. Só isso que Jonas fala. A cidade inteira se converte, vira uma comoção. Na história da humanidade, não existe nenhum lugar de uma receptividade tão grande assim, que uma quantidade de pessoas tão grande se converte à luz de um sermão tão mal feito colocado. Jogou as palavras. E eu me lembro na época que eu fui no velório de um cidadão que dizia que queria morrer cedo, e eu dizia para ele, Deus é ele, não sou eu, e morreu cedo, 38 anos, eu estava no velório assim de gente. E eu preguei sobre Jonas e mostrei que uma das coisas que aconteceu na vida de Jonas é que o resultado era, obviamente, apesar da má vontade de Jonas. E eu perguntei assim, vocês acham que o que está acontecendo aqui? E muita gente tinha se convertido pelo ministério daquele cidadão. É por causa dessa pessoa ou é apesar dessa pessoa? É óbvio que a Bíblia diz isso. Quem planta não é nada, quem colhe não é nada, mas Deus que dá o crescimento. E isso eu posso falar. Já quase apanhei em determinadas igrejas por dizer isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando começam a colher, a gente começa a depositar sobre elas, olha lá, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, olha que graça, olha que bênção, Deus fala por intermédio dela, e a gente se esquece que enchimento do Espírito Santo de Deus e conversões não são necessariamente duas coisas que andam juntas. Enoque andava com Deus, e quem é que se converteu à luz de Enoque? Ninguém. Noé, uma pessoa que encontrou graça diante de Deus, quem é esse que se converte diante da mensagem de Noé? Quase ele não salva nem a família dele, irmãos. Isaías, que era o Paulo do Antigo Testamento, a Bíblia diz, quem, Senhor, crê em nossa pregação? Ninguém. Não dá para nós ligarmos enchimento do Espírito de Deus com Deus usar determinadas pessoas para alcançar a vida de outras. Porque isso não é um instrumento fiel, fidedigno para medir a vida de comunhão que alguém tenha em relação a Deus. Por quê? Porque Deus usa a quem Ele quer, na hora em que Ele quiser, e não depende de quem quer ou de quem corre. E é por isso que antes de pregar a palavra, e antes de a gente visitar, e antes de compartilhar, a gente tem que se recolher a nossa insignificância e dizer, Senhor, eu preciso fazer uma visita para um jovem. Eu não tenho palavras para ele. Ele precisa da tua palavra. Eu vou falar da tua palavra e o Senhor faz aquilo que o Senhor achar que deve fazer. Eu vou lá visitar uma pessoa doente, mas eu vou visitar uma pessoa saudável. Eu vou visitar uma pessoa que nasceu em nenenzinho. Agora eu vou visitar uma pessoa que perdeu o nenenzinho, como fui chamado, antes de voltar aqui para Brasília. Num dos casais amigos nossos, já todo mundo no hospital esperando para nascer e o nenê não estava encaixado, foram fazer uma manobra, então morreu o nenê. Aí me ligaram, eu falei, cara, eu estou de férias, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar 2 dias antes. E o que você fala para alguém que perdeu o nenê, que estava no hospital e todo mundo está esperando para nascer e morreu? O que você fala para a guria que teve 2 filhos e os 2 filhos morreram na sua mão? Vai ter situações que a gente não tem a menor ideia do que fazer, irmãos. É porque Deus faz isso com a gente para esfregar na nossa cara a nossa insignificância, de que nós precisamos lançar as redes sobre a direção de Jesus Cristo. Não importa qual vai ser o resultado, a dependência de Deus é absolutamente sine qua non e necessária a todos nós. Quem é Jesus? Aquele que demonstra que Ele é o direcionador, e sob a palavra dEle, nós certamente iremos colher fruto, e muito fruto para a honra e glória do nome dEle. Mas todos nós, a despeito da capacidade e a despeito do tempo gasto, precisamos sempre nos colocar, ano que vem, um ano de dependência, irmãos. Um ano de muita capacitação, um ano de muito desgaste, de muito exercício, mas um ano de muita misericórdia, dizendo, Senhor, eu sei, obrigado, o Senhor me capacitou, obrigado porque o Senhor colocou o coração em mim para compartilhar, mas eu preciso levar a tua palavra
E eu não faço com que ela tenha efeito, graças a Deus. Porque se fizesse, imagina, se Jonas tivesse o poder de, com a palavra dele, converter ou desconverter. Nossa, ele se achar o máximo. E acho que Deus não deu por misericórdia do ser humano, porque se esse poder estivesse em nós, meu amigo, a gente certamente abusaria de um poder como esse. Esse poder está completamente em Deus. Quem é Jesus? Alguém que literalmente é um consolador, mas alguém que literalmente é um direcionador. Tudo que você fizer na sua vida não é no último culto do ano na igreja, irmão. Tudo que você fizer, você vai sair de férias, ore a Deus. Você vai voltar de férias, ore a Deus. Você vai fazer o que você precisa fazer na sua vida naquele dia, ore a Deus. Você vai namorar, ore a Deus. Você está exercendo seu casamento, ore a Deus. Ore sempre. Você pode ser conhecido como uma pessoa que depende de Deus. Uma pessoa que depende de Deus é assim. Aparece o anjo, e eu termino, um dia eu vou pregar em Daniel, ele aparece e diz assim: Daniel, homem muito amado de Deus. A pergunta é, como é que o anjo sabia que Daniel era muito amado de Deus? A resposta, porque Daniel era assunto de Deus no céu. Como foi de Jó? Como é das pessoas? Daniel, ixi, esse aí, ó, dá uma olhada lá. Esse cara, mano, Daniel é diferente, hein, mano? Ó, o camarada é singular. Dá uma olhada. 30, 40, 50 anos orando 3 vezes por dia, sem alcançar absolutamente nada. E nem assim ele esmorecer de continuar orando diante de Deus. O cara é crente, velho. E aí o anjo diz, ó, Daniel, você tá com moral com o homem lá de cima. Se viesse o anjo Gabriel e chegasse na nossa presença, ele diria o quê sobre nós? Porque o anjo Gabriel não vai mentir. Ele não vai puxar nosso saco, ele vai falar o que é. Então a gente, quem é Jesus? O nosso Consolador, mas quem é Jesus? O nosso direcionador. Terceiro lugar, ele também é o nosso sustentador. Verso 5, Jesus diz, tende alguma coisa para comer? Responderam não, eles entendem. E no verso 9, para continuar, não só eles pescam sob a palavra de Jesus Cristo, mas o verso 9, ao saltarem em terra, nem chegaram até a presença de Jesus Cristo, viram ali umas brasas e em cima já tinha peixes e já tinha pão. Jesus diz, traz algum desses peixes que eu mandei vocês jogarem do lado direito, que vocês podem vir, que eu já pesquei algum peixe. Que hora que Jesus pescou se os caras estavam a noite inteira lá? Sei lá, foi escondidinho no lugar, vem peixinho, totozinho. Isso, vem, aí pegou o peixe veio, matou, fez lá uma brasinha, acendeu e tá lá. E aí quando os camaradas vêm, já tem comida pronta, irmãos. E Jesus diz no verso 12, vinde e comei. Porque Jesus está demonstrando claramente que ele tem só não alimento físico para dar, mas que ele tem alimento espiritual para dar. Que ele é o nosso consolador e nosso direcionador, mas ele é o nosso sustentador. É ele quem traz o alimento que todos nós procuramos na nossa vida. É ele que é a resposta que no Antigo Testamento diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele possa encontrá-lo. Quando nós chegamos diante da eternidade encarnada, ele é a resposta às nossas perguntas. Ele é aquele que traz a tranquilidade às nossas inquietações, porque é nele que nós vamos encontrar o sustento que a nossa alma precisa. Não tem em outro lugar. Vocês têm para comer? Não. Vai lá daquele lado. Vocês chegaram aqui? Eu já tenho peixe e comida aqui. A gente não vai trazer comida para Jesus Cristo. É ele quem vai dar para nós. Por isso é que ele diz, vinde após mim. Irmão, cuidado. Tem muita gente tentando dizer isso para Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo, deixa que eu faço. Tem Pedro fazendo isso aqui. Quando ele está, Jesus aparece, fica todo mundo morrendo, ele diz, sou eu. Ele diz, se és tu, manda eu andar sobre as águas. E ele anda. E o que acontece? Ele começa a olhar para as circunstâncias de afogar. Por que logo no início do afogamento ele diz, Senhor, está dando ruim aqui o negócio, eu comecei bem e estou indo mal. Não diz que para ele não se afogar, ele diz, Senhor, socorre-me. Então ali a grande sacada do texto não é o pedido que Pedro faz, mas é a hora em que Pedro faz esse pedido. Por quê? Por que ele demorou tanto? Sabendo que era Jesus, ele andando sobre as águas, tinha testificado a respeito da identidade de Jesus, por que quando ele começa a afogar, ele não clama pelo nome de Jesus? Porque talvez ele, assim como eu e você, queiramos nos sustentar sobre as águas, sobre as nossas próprias mãos. Não dá, irmãos. O grande problema da grande reunião de oração,
eu acho que é a maior que existiu na história da humanidade, quando Deus mata os primogênitos dos egípcios e até dos animais, de antemão avisados. Então ele reage matando, e aí diz o texto que houve um choro por todo o Egito, e houve um clamor por todo o Egito, e todas as famílias clamaram. Então, só que eles clamaram na hora errada. Por que tem que clamar agora? Agora morreu, irmão. Cuidado, porque tem gente que quer responder a pergunta quem é Jesus Cristo depois da morte. Então, você vai responder, só que o efeito da sua resposta não terá mais nada sobre nós. Nós só temos uma possibilidade do remédio proposto por Deus no mar de Tiberíades, o mesmo lugar de João, capítulo 6, onde ele faz aquelas declarações sobre quem ele é que a resposta a estas questões de Jesus dizendo quem ele é, venham agora, antes da morte. Porque depois da morte, a gente só vai colher o resultado da resposta que nós tivemos em vida. Então a pergunta é, se ele é o nosso sustentador, se o que nós precisamos de alimento vem dele, se ele é quem abre as mãos dos céus e dá aquilo que nós precisamos, obviamente a gente deveria trabalhar buscando direção celestial, mas nós deveríamos nos alimentar buscando alimento celestial. E aí eu pergunto, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a nossa vida de clamor, de dependência, de busca por alimento da nossa alma, demonstra que nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso sustentador? Ou a gente faz como Pedro fez e tantos têm feito na história, tentando buscar alimento em algum outro lugar que não seja em Jesus Cristo? O desafio do último dia do ano é um desafio que vai perseguir a nossa vida até o último dia da nossa vida. A gente vai responder diante de Deus por aquilo que nós respondemos de antemão em vida. No último dia, só será testificado aquilo que nós fizemos em vida. E Deus dá uma oportunidade para todos nós. Um monte de gente morreu. A gente não deve temer a morte. E um monte de gente vai morrer. A gente não deve temer a morte. Mas a gente deve entender, como diz Hebreus, no capítulo 4, que todos, desnudados diante de Deus, haveremos de prestar contas diante do juiz de todas as coisas. Então, quem é Jesus para você? A sua vida testifica que você busca em Cristo o alimento que só Ele pode te dar? Uma boa pergunta que eu estou dizendo para você. Você e eu vamos ter que responder essa pergunta obrigatoriamente no último dia. Meu conselho, responda agora, para o efeito do remédio vir agora. Tem uma palavra que é conhecido como óleo de Lorenzo. Conhece? Lorenzo? Então, vai conhecer, né? Fez lá um negócio, um pirim-pim-pim, que parou e estagnou a doença progressiva que Lorenzo tinha. E, para mim, o ponto alto do filme é que quando aquela empregada estava lá lendo, para que, quem sabe, se ele voltasse, já que ele estava vegetando, se eventualmente ele voltasse, ele pudesse ter o estímulo cognitivo, aquela empregada desiste e o pai vem ali, a mãe manda aquela mulher embora e pega o livro e continua lendo diante do filho. O marido percebe, pega o livro, segura e diz assim para aquela mulher: você já parou para pensar que, de repente, aquilo que nós conquistamos para as outras pessoas, não seremos nós os primeiros beneficiados? Essa é uma pergunta bem interessante. Aquilo que nós conquistamos para outras pessoas, talvez nós mesmos não sejamos beneficiados, mas eles não pararam de procurar. A pergunta é, quando Deus olhar para a sua vida, Ele consegue enxergar em você alguém que, assim como os pais de Lorenzo estavam procurando até a morte, receberam doutorado honoris causa por alguém que deu grande contribuição na medicina, de buscarem, não pararam de buscar.
Então, tem gente que busca como os magos na hora do nascimento de Jesus Cristo, onde é que ele nasceu? E eles foram atrás. E tem gente que busca como Herodes. Eu até digo onde Jesus Cristo nasceu, mas eu não vou atrás. Você é os magos ou Herodes? Não se engane, no último dia isso vai ficar claro. Hoje fica no meio da multidão, mas não é por falta de aviso. Porque quando eu estiver no último dia e você for chamado na minha presença, eu vou te dizer na frente de meu irmão mais velho. Eu te avisei. Porque essa conta eu não quero pagar diante de Jesus Cristo. Eu te avisei. E não se engane, Deus vai chamar um monte de gente na sua frente. Porque se o atalaia não disser, não é isso que diz o Antigo Testamento? Sobre você será cobrado. Se o atalaia disser e a galera não ouvir, problema da galera, eu não cobro o sangue de você. Mas tem muita gente que vai chegar sobre você, irmão. E você vai ter que dizer, vem cá, você falou para ele do jeito que eu mandei? E você vai responder o quê diante das pessoas que Deus tem colocado na sua frente? O quê? Você tem que ter dito com palavras o evangelho. E isso deve ter se manifesto na sua vida de alguém que andava crendo que Jesus Cristo é consolador, direcionador, mas é também sustentador. Por fim, ele é conciliador. Diz aí, nos versos 10 em diante, disse-lhe Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Obviamente, Simão Pedro entra no barco e arrasta para a terra. É interessante a conta, né? 153 grandes peixes. Então, grandes peixes, né? Eu pesquei pirarucu, mais de 2 quilos. Se for de 5 quilos, até devolvo, é fiotão para mim, né? Eu só pesco coisa de 5 quilos para cima. Meu, na cintura para baixo, aquilo ali pesava uns quilinhos, aquele negócio ali. Então, eu vou colocar uma conta pequena. 2 quilos é quase lambari. Pensa pescar um peixe, é pequeno, não é pequeno, 2 quilos. Se foi cada peixe de 2 quilos, que é pequeno, eu acho que era mais, sobre 153 grandes peixes vezes 2, dava 306, né? Tá certo? Então, pense que minimamente aquela rede pesava mais de 300 quilos. Eu acho que pesava bem mais, tá? Porque eu estou fazendo a conta de um peso de 2 quilos. Eu acho que era bem mais. E a pergunta é, verso 11, Simão entra no barco e arrasta a rede para a terra, e dos 7 camaradas que estão junto com Pedro, 6 camaradas que estão junto com Pedro, ninguém ajuda. Por que é que ninguém ajuda? É óbvio. Porque todo mundo entendeu que era um acerto que Pedro tinha que ter com Jesus Cristo. Aquela coisa que ele fez de negar Jesus Cristo, que foi uma mancada violenta de Pedro, ainda estava no coração dele. E aquilo ali pesava como uma rede com 153 grandes peixes. O peso no coração de Pedro era o peso daquela rede. Ninguém se meteu porque todo mundo sabia que era um acerto entre Jesus Cristo e Pedro. Então lembre que Jesus Cristo é conciliador. Há espaço, preste bem atenção, eu vou dizer isso com muito cuidado, mas há espaço para pessoas que negaram claramente Jesus Cristo. E pessoas que andaram com ele, experimentaram coisas, que Jesus, quem sabe, lavou os pés, que estava no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, Pedro estava lá. Jesus se transforma em essência, da sua essência, Pedro viu. E talvez muitos de nós tenha diante de Deus histórias inequívocas da sua existência, histórias absolutamente inquestionáveis, onde Deus fala profundamente ao nosso coração. E no primeiro momento que a gente tinha a oportunidade para demonstrar nossa intimidade, nós negamos Jesus Cristo. E aí fica igual Pedro, arrastando corrente, arrastando peixe, com o coração pesaroso, não sabendo o que faz da vida. Será que eu volto a ser pescador? Como é que eu vou ser pastor se eu fiz isso com meu mestre? No último, o cara morreu. A minha última palavra com Jesus Cristo foi uma negação. Como é que faz? Como é que eu acerto se de repente a minha negação foi um momento em que eu não tenho como voltar atrás? Então, eu preciso dizer isso a você com toda a cautela do mundo para que tenha gente que não se aproveite disso.
se aproveite no péssimo sentido da expressão, dizendo, beleza, já que tem solução, então bora pisar na bola, porque no final das contas sempre vai ter jeito. Eu não sei se sempre vai ter jeito. Camarada, eu já disse para vocês, bateu a moto, eram 2 caras, um rico, disse para o amigo, meu amigo, eu não estou pronto para morrer, o SAMU vindo, eu tenho dinheiro, manda de helicóptero, manda para São Paulo, gasta aquilo que for necessário para poder salvar. Eu não estou pronto para morrer. Morreu. A morte, ela não vem dizendo, Geraldo, dá para, mais ou menos como filme, será que dá tempo de você se despedir de todo mundo, fazer reflexões filosóficas sobre a vida, se despedir de quem sabe dos familiares, poder, quem sabe, acertar as contas com algumas pessoas. De repente, meu amigo, o camarada da foice chega do seu lado e você diz, mas agora? Não tem jeito nem amanhã, mas não dá para esperar eu terminar de jantar. Irmão, quando Deus aparece, ele não pede licença para absolutamente ninguém. Então, nós precisamos estar dia após dia com o nosso coração absolutamente preparado para aquele grande dia, não só do seu retorno, mas o grande dia do nosso retorno, que pode ser qualquer dia, inclusive hoje. Nossa, que clima tenebroso assim, né? Não, eu estou falando sério, é verdade. O problema é que a gente é arrogante. A gente acha que fica até amanhã. Você acha mesmo que a comida que você comprou para na hora do almoço para comer sem convidar o pastor, você vai comer. Pode até comer sem convidar o pastor, mas eu nem sei se você vai chegar lá, irmão. E nem eu sei se eu também chego até lá. A gente não sabe. A gente só sabe do dia de hoje. E Deus espera que a gente reaja hoje. Por isso a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçam o coração, como foi a galera que tentou o Senhor no deserto. Você está ouvindo quem é Jesus Cristo? Ele está perguntando para você, quem dizem os homens que eu sou? Quem é que você responderia que Jesus Cristo é? Você poderia dizer que ele é o seu consolador? Você poderia dizer que ele é o seu direcionador? Você poderia dizer que ele é quem sustenta a sua vida e isso se demonstra numa vida de dependência diária dele? Você poderia dizer que ele é um conciliador porque ele conciliou a sua vida com o Pai? Crendo em Jesus, diz Romanos capítulo 8, temos paz com Deus. Porque sem crer em Jesus, nós não temos paz com Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. E é isso que Jesus Cristo é, quem veio trazer alegria e paz no Espírito Santo. Para isso eu preciso responder essa pergunta, se ele literalmente é esse conciliador que chama cada um de nós e dizer, come aqui, eu tenho alguma coisa que eu venho antes de vocês, não precisa querer ensinar o padre para o vigário, o macaco comer banana, o padre rezar a missa, pode vir que eu tenho para dar para vocês. Então, o que é que Jesus espera? Que do mesmo jeito que ele veio conciliar a nossa vida com Deus, irmãos, em nome de Jesus, nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Deus espera que todos nós sejamos, por definição, conciliadores. Quer dizer que eu vou tampar o sol com a peneira com as coisas erradas que estão acontecendo? E Jesus vai tampar o sol com a peneira com as coisas erradas que aconteceram entre nós? E Deus? Não. Mas ele veio resolver o problema. Cuidado, porque a Bíblia diz, bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Jesus chama os seus filhos a serem, assim como ele, tão conciliadores quanto. Então, se existe alguém com problema, quando a gente chega, a gente deve ser a solução. Você já notou que quando tem gente com problema, quando alguém chega, vira 2 problemas, e aí outro chega, vira 5 problemas, e quando mais gente chega, vai virando mais problema? Nós não podemos ser assim. Isso não é a base do cristianismo. Isso não tem nada a ver com o sermão do último dia do ano. Tem a ver com 2022. Nós precisamos ser conhecidos na nossa vida como gente que vai resolver os problemas de pessoas que não se falam, pessoas que não se conversam, pessoas que têm relações rompidas, por N razões que talvez alguém esteja com a razão, mas nós viemos ali para resolver os problemas e trazer conciliação àquele lugar. Porque Jesus veio resolver os problemas
e trazer conciliação entre Pedro e Deus. Quando você chega, os problemas diminuem ou eles aumentam? Se eles diminuem de tamanho, significa, é um bom indício de que a gente está trabalhando naquilo que depende de nós para termos paz e para levarmos a paz que nós temos àqueles que não têm paz. Se você na sua vida anda rompido com Deus, existe uma esperança, e a esperança que Jesus Cristo chama você nessa noite: vinde e comei. Eu não vou dar ceia aqui, mas nós teremos ceia lá. Daqueles que participarem lá, ou daqueles que participarem na sua casa. Lembra quando você estiver participando de uma ceia de comida? E Jesus Cristo sabe que a gente só chama para comer quem está perto de nós. É ou não é verdade? Você chama para comer quem é seu inimigo? Você chama para jantar na sua mesa quem você está brigado? Quem é alguém que é antipático, que não desce nem com azeite? Você não chama. Você chama para perto de você. Jesus chamou para perto dele Pedro. E ele disse para Pedro: vem e coma junto comigo. Eita! Tem muita gente nas minhas andanças por aí, dentro da igreja, que eram famílias que não se falavam. Família de anos dentro da igreja, parentes que não olham um na cara do outro. Eu não tenho problema de entender que um ímpio tenha isso, mas de um crente com outro crente, isso é um negócio muito estranho. A gente não pode ser assim. Ah, mas e os outros? No que depender de nós, tende paz com todos os homens. No que depender de nós. No que depender de Cristo, ele foi conciliador. No que depender da gente, a gente deve ser conciliador. Eu encerro dizendo então: consolador, direcionador, sustentador e reconciliador. É isso que Deus espera de nós. É consolação, direção para quem está sem direção, sustento para quem está precisando de palavra e reconciliação para quem está brigado. Se nós fizermos isso, isso mostra quem Jesus Cristo é, isso mostra quem nós somos diante de Jesus Cristo. É um bom jeito de nós terminarmos o ano, buscando consolo, direção, sustento e reconciliação. Eu não sei como é que você veio, mas eu espero que você saia desse jeito, porque Jesus Cristo é assim, e eu espero que os seus também o sejam dessa forma.